Podemos dar continuidade aqui? Olha, eu não sei como é que eu vou fazer, porque tem 1 hora só para poder fechar esse tema aqui, mas é realmente... Eu coloquei ali só para uma informação para finalizar. Das 6 partes da armadura de Deus, 3 peças dela, são peças que ficam amarradas no soldado, que ele não pode deixá-las nunca, que é o sapato, o cinturão e a couraça. Você não dorme. Eu já sei, porque eu até fiquei de plantão, né? Como eu falei, como soldado, quando você está dando guarda, você tem que dormir de bota. Você dorme com o cinto, você tá, porque se tocar a trombeta lá, o cornete, você tem que sair correndo. E as outras 3 peças ficam à disposição para você pegar na hora. Você pega a armadura, põe o capacete e pega a espada. As outras 3 estão sempre com você. E na vida espiritual é a mesma coisa. Você nunca pode deixar de lado o fato de que você está justificado pela fé em Cristo, que você tem a verdade te cingindo e que você é um proclamador da paz. Agora, quando surge a emergência, é a couraça da fé, é a espada do Espírito, e já botar o capacete para que a dúvida não entre na nossa mente. A gente tem que estar firmado nas coisas de Deus, mas esse é um detalhe, né? Depois, pena que você depois dá uma lida maior aqui nesse assunto. E a gente já falou dessas qualidades todas, né? Que é escolhidos por Deus, valentes, corajosos, ganhadores, conhecedores da época, armados, equipados, determinados, unidos e também vivendo na comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. E olha, isso nada é pela nossa própria capacidade, é porque Jesus disse: recebereis poder, né? É coisa sobrenatural, irmão. A gente não é nada, mas é o Espírito Santo de Deus que faz isso em nós. Não é uma coisa maravilhosa você pensar nisso, e que é o que acontece. Agora, tem 3 coisas que nós temos que vencer. Isso aqui seriam 3 aulas distintas. Eu vou ter que só vencendo o egocentrismo. Olha o que tem na página, no capítulo 11, uma frase também, você vê que eu estou citando bastante o Tozer. O verdadeiro ideal cristão não é ser feliz, mas é ser santo. Sede santos porque eu sou santo. Que coisa tremenda. A gente às vezes fala a beleza da santidade. A gente às vezes a gente é tão pecador que a gente nem compreende muito bem o que é a beleza da santidade, e que a maior alegria que pode existir é a gente procurar ser como Jesus, né? É uma alegria que ninguém pode tirar. Isso realmente, e aí envolve exatamente você vencer o que a gente chamaria a tirania do eu. É igual a tirania das circunstâncias. Tem coisas que acontecem que você não está esperando. Um copo que quebra, um acidente de um carro, um atropelamento, uma doença, uma coisa. Às vezes, a gente fica irritado por pequenas coisas, né? A gente às vezes faz até tempestade num copo d'água, né? A gente não tem como escapar das coisas que acontecem. Mas a gente pode ter vitória sobre essa tirania das circunstâncias, assim como a tirania do eu quero, eu posso. Na verdade, é uma época onde o que vale é o seguinte: eu decido, né? O que importa é o meu interesse próprio. Eu quero ter sucesso, eu quero realmente ser admirado, eu quero ficar no centro das atenções. As pessoas querem ser bajuladas. Esse é um grande problema, que é, na verdade, a autopromoção constante. O eu se torna o valor absoluto. E você percebe o que acontece hoje? Cada um quer mostrar a sua foto mais bonita, quer mostrar a sua coisa, né? Não é verdade? As pessoas querem realmente aparecer. E isso é um negócio que a gente tem que lutar contra. Não é que a gente vai andar desleixadamente, não é que a gente vai viver, nós não somos masoquistas, né, vamos dizer assim. Mas, na verdade, é tirar a supremacia do eu quero, eu penso, é como eu quero, fazer do jeito que eu desejo. Vamos procurar conhecer realmente a vontade de Deus, porque a vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita. Eu tenho um hábito, nós temos um hábito, eu e minha esposa, a gente ora por todos os membros da família, 2 a 2, durante... Às vezes vai mais de 40 dias para a gente lembrar de todos eles. Mas a gente sempre ora que cada um conheça que a melhor coisa para a vida dele é saber qual é a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Para mim e para você. O que ele tem de melhor a gente está no centro da vontade dele, não importa o que aconteça. Mesmo que seja um momento difícil, uma coisa dolorosa, Deus está presente. Aliás, ele disse que nunca nos deixaria, estaria sempre com a gente. Então, vencer. Agora, qual é a imagem que se passa para as crianças nos desenhos? Eu tenho a força e o poder,
eu sou capaz, eu determino. O que os coaches fazem aí? Estimulam exatamente o egocentrismo, e é isso que a gente tem que realmente fugir. A nossa questão não é se você se sente bem, faça, o que vale é ser feliz. Se você se der bem, é o que vale, não importa as consequências, né? Não, o que eu quero é saber qual é a vontade de Deus, é obedecer os seus mandamentos, é realmente, a criança tem que experimentar o amor de Deus, a criança tem que experimentar como é que ela pode ser livre do medo, ela tem que experimentar realmente quais são as promessas de Deus para a sua vida e descobrir que vale a pena servir ao Senhor. O próprio Jesus disse, eu vim não para ser servido, mas para servir. E tem uma coisa, cada um de nós aqui, desde o momento que você nasceu de novo, nós temos um dom. Nós temos um dom, é uma coisa assim maravilhosa. Os dons, seria um assunto, a gente passaria um dia inteiro só sobre os dons. Tem os dons do Espírito, que estão lá em 1 Coríntios capítulo 12. Tem os dons do Pai, que estão em Romanos 12. São 7 dons pessoais que cada um tem. Nós temos os dons de Jesus Cristo, lá em Efésios, que ele colocou alguns como apóstolos, outros como profetas, outros evangelistas e pastor mestre. E tem, Pedro resume todos os dons em 2. Pedro diz assim, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus, com a palavra de Deus, e se alguém serve, faça na força que Deus supre. Então você tem dons que não são de falar, são de servir, dom de ministério, dom de presidir, dons que exigem atividade não de fala. Existem os dons que são de falar, o profeta, o mestre, né? O evangelista, o cara que é o exortador, etc. Tem aquele que tem um dom de misericórdia, mas do coração. O fato é o seguinte, na página aqui 116, eu dou uma lista dos 7 dons que são os dons do Pai, que cada criança precisa conhecer isso aqui, e é maravilhoso quando a criança descobre, porque o seu futuro, a sua realização, o seu trabalho, a bênção que Deus tem para você, está em você exercitar aquilo pela qual Deus fez você. Ele tem um dom dado para você especial, por isso que conhecer a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, é importante. A profecia aqui não é a capacidade de prever o futuro, é de você conseguir revelar e proclamar a verdade de Deus de uma forma apropriada e relevante. Aquele que ensina as Escrituras, ele é aquela gente que quer ser tu profeta entre elas. Ser profeta é falar as coisas com autoridade, as coisas de acordo com a palavra de Deus, aquilo que Pedro falou, se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. A pessoa que tem esse dom, ela consegue rapidamente perceber o que é certo e o que é errado. Isso está errado. Às vezes você não sabe nem explicar por quê, mas você fala, mas isso aqui não está legal. Às vezes, é como se você sentisse o mau cheiro de que aquilo não é bom, não é uma coisa verdadeira. O profeta tem esse discernimento, ele sempre está disposto a combater o erro. A pessoa com esse dom, às vezes pode parecer dura, rígida, pode parecer uma pessoa assim, crítica, mas ela pode se desenvolver. Aliás, nós todos temos que desenvolver isso, de aprender a falar a verdade com amor. A gente às vezes é muito duro a falar a verdade com amor, para a gente não ofender as pessoas e poder. E tem crianças que você pensa, por exemplo, dos meus 3 filhos, tem a mais velha do meio e o caçula. A do meio, ela é a presidenta. Ela sabe quando a pessoa tem autoridade, ela fala e a turma obedece, é um dom da pessoa de captar as coisas assim, é uma coisa impressionante. Cada um tem o seu dom, o dom de servir, o dom de ensino. Já o caçula, que é o Felipe, tem um dom maior de ensino, que é uma coisa impressionante. O ministério, a habilidade de fazer aquilo que tem que ser feito. Tem gente que às vezes ele não vai sair para pregar na rua, não vai sair para distribuir um folheto, mas ele ajuda, as pessoas vão sair, ele fica ali carimbando os folhetos, ele prepara o café, o pãozinho, para quando o pessoal voltar ter uma coisa para comer e tal. Aquele que tem um dom de misericórdia, ele tem um dom, ele sente as necessidades das pessoas, às vezes está visitando as casas, evangelizando, ele vê que aquela família está passando por uma necessidade, a pessoa sabe, ele chega e fala, pessoal, nós temos que orar por aquela família, vamos ajudar, estão passando por um problema. Tem pessoa que tem um coração voltado assim para essa área de misericórdia. Eu conheço algumas pessoas com dom de misericórdia, que é maravilhoso, a maneira como elas abençoam o corpo de Cristo. Aliás, a igreja devia funcionar assim. Quer ver? Você tem uma ideia. Alguém chega na igreja, pessoal, as pessoas aqui ao nosso redor estão indo para o inferno. Nós temos que falar de Cristo, porque senão Deus vai requerer de nós o nosso sangue. Nós temos que avisar, o tempo está chegando, Jesus vai voltar. Temos que evangelizar o bairro aqui, papapá. Todo mundo
fica impactado. Não, temos que... Aí chega o ensinador, só que nós temos que aprender como fazer. Vamos fazer um curso de orientação, como é que você aborda as pessoas, que material você vai usar. Então, você faz assim, você chega, bate na porta, se apresenta, você fala sobre isso, você primeiro fala sobre o amor de Deus, depois você fala sobre o pecado e tal. E vai usar, a cabeça dele é como que eu vou fazer, né? Aí chega o camarada que tem um dom de contribuição. Não é que quem não tem um dom de contribuição não contribui, mas tem gente que tem um dom específico. Às vezes esse pessoal não faz muita coisa, mas ele fala assim: olha, vocês vão precisar de folheto, de Bíblia, tal, para lá, eu dou um dinheiro para vocês comprarem as coisas. Tem gente que tem um negócio assim, ele já é tocado para fazer isso. O outro fala assim: olha, eu vou ajudar aqui a preparar as coisas. O outro já tem um dom de planejamento, ele fala: vamos planejar, vou fazer aqui. Ele faz o mapa da rua, essa aqui é rua tal, essa aqui é rua tal. Uma equipe vai pelo lado direito, outra vai pelo outro lado, cerca esse quarteirão, outra vai cercar isso. Na primeira vez a gente vai checar aqui, depois a gente vai na outro quarteirão ali, tal, e ele já distribui as equipes, quem vai ficar com quem, etc. E tal, papai, sai. Eu fiz muitos projetos, inclusive o Paulo Monteiro participou de projetos comigo, várias pessoas participaram de vários projetos. A gente fez projetos em vários países da América Latina, aqui no Brasil, vários projetos. A gente fez muitos projetos assim, que faziam que organizar as coisas, fazer as pessoas se envolverem, etc. E tal. Então, o outro tem um dom. Na hora que você sai na rua mesmo, quem vai falar é o exortador. O exortador é um dos dons mais maravilhosos. O exortador, ele é quem chega, ele é simpático, ele fala com as pessoas, fala de: olha, estamos aqui da igreja tal, tal. Do lado dele tem a pessoa que tem o dom de misericórdia, do lado dele tem um outro lá que tem... Aí a pessoa fala assim: olha, vocês estão precisando de alguma coisa aqui? Tá. Mas assim, eu estou dando um exemplo rápido, a gente podia aplicar isso em várias direções para ver como que a coisa funciona. E Deus tem o lugar para você. Não pode a mão querer ser pé, nem o pé querer ser nariz, nem o nariz querer ser orelha. Cada um tem que ser a sua parte. E esse assunto aqui, depois você dá uma detalhada, você tem até algumas lições que você ensina a criança como ela pode conhecer o seu próprio dom e usá-lo. Então você vai ver que muitas crianças, o negócio delas é falar, outras é servir. E nessa época de egocentrismo, as crianças podem aprender que vale a pena elas saberem que são amadas, exercitarem a sua fé, estarem prontas para utilizar os seus dons, fazerem o esvaziamento do eu. Depois você lê esse poema aqui, do esvaziamento do eu. Havia uma coisa que acontecia, não sei se você conhece essa história, no finalzinho da página 118, um judeu podia, por causa de dificuldades financeiras, se tornar escravo de um outro judeu. Mas chegava, depois de 7 anos, ele era libertado, era obrigado a se colocar livre. Então, o dono falava assim: agora você já ficou como escravo, você está livre. E ele tinha que libertar, não podia ficar escravo sempre, só durante 7 anos. No final dos 7 anos, o que acontecia? Às vezes o escravo, ele dizia assim: eu não quero ser livre, eu quero ficar aqui trabalhando. Eu te amo, meu dono. O cara gostava do dono, do escravo. É o que está aqui, no finalzinho aqui, quando esse autoesvaziamento me faz lembrar desse hebreu, que ele realmente, após 7 anos, a lei lhe dava o direito de sair livre. No entanto, podia acontecer que o escravo, em vez de ficar livre para partir, então fazer o que bem desejasse, a opção dele era: eu quero continuar escravo aqui. Aí havia uma pequena cerimônia que era feita, está registrado lá no livro de Êxodo, capítulo 21, de 1 a 6, e Deuteronômio, capítulo 15, também de 12 a 18. Esse escravo, o camarada levava ele, o dono, até a soleira da porta, encostava a orelha dele na parede, assim, encostava a orelha, e com uma sovela de furar couro, né, furava a orelha. Ele se tornava um escravo de orelha furada. Então, você via aquele cara com aquele buraco na orelha, você sabia, ele era um escravo por amor. Ele resolveu servir aquele patrão. Era escravo de orelha furada. Ele amava o Senhor. A orelha furada demonstrava que ele servia por amor. O que eu quero dizer com isso? Nós éramos escravos no mal. Cristo nos libertou. Cristo nos libertou do pecado, nos libertou das garras de Satanás, nos libertou da morte. Conhecereis a verdade, e verdadeiramente vos libertará.
tará. Mas alguns crentes, e as crianças podem aprender isso, eu já fiz acampamento com crianças levando a orelhinha para ser furada, não fisicamente, mas assim espiritualmente falando, que é o seguinte: eu quero servir a Jesus, eu quero dedicar a minha vida para fazer o que Ele tem para mim. Não sou eu que escolho, eu quero que Deus escolha. Então, de acordo com o dom que Ele me deu, eu quero me exercitar, me preparar. Então, você fura a orelha. Eu não sei quem tem orelha furada aqui, mas se você nunca furou sua orelha, fure. Chegue para Jesus e fale: Jesus, eu te amo, né? Fura minha orelha, quero servir o Senhor, eu quero servir ao Senhor, e Ele vai te encaminhar. É algo maravilhoso que Deus tem preparado para aqueles que o amam, é uma coisa maravilhosa. Essa é uma cerimônia fantástica. E aí você tem, você lê essa poesia, e você tem também outra coisa que nós temos que vencer na nossa época, conhecedores da época, para saber o que fazer, que é, aqui eu falei, já passei direto, nem joguei aqui, como vencer o egocentrismo, vencer o hedonismo, é a tirania do prazer imediato. Aproveite a vida, relaxe, pare de sofrer, né? É o culto ao corpo. Hoje o que tem de academias, o culto ao corpo, é uma coisa impressionante. É pão e circo, é o evangelho do entretenimento, todo mundo fazendo Cooper, né? Todo mundo fazendo exercício. Sabe o que a Bíblia diz? Que o exercício físico para pouco aproveita. Para pouco aproveita. Precisa, é bom fazer, nada contra. Mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida de agora e para a vida eterna. O problema são os exercícios espirituais. Os exercícios espirituais que precisam ser exercitados. Para vencer o hedonismo é amar a Deus acima de todas as coisas, crer e pregar o Evangelho, viver uma vida altruísta, negando-se a si mesmo. E o exercício, não sei se você conhece esse exercício, de você realmente se ajoelhar. O exercício de às vezes fazer um jejum, eu já falei, não um jejum proclamado, jejum pessoal. O exercício da simplicidade, de viver com as coisas mais simples. O exercício de você viver uma vida de altruísmo, de servir e não ser servido. Vencer essa tirania de busca do prazer. É algo realmente enfatizado demais hoje, a busca do prazer. As pessoas precisam realmente ter uma coisa realmente que lhes dê satisfação. Eu não sei quantos aprenderam aquele cântico, né? Satisfação é ter a Cristo, não há maior prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é não ter medo, pois o Jesus virá bem cedo. Então, essa satisfação de ler a Bíblia, a satisfação de se reunir com os irmãos, a satisfação de ler um bom livro, a satisfação de ouvir uma boa música, a satisfação de contemplar uma coisa bonita, a satisfação de você acordar de manhã e escutar um passarinho cantando, a satisfação de você olhar o céu e ver as estrelas. Ontem eu tive a oportunidade de ir lá no planetário. Aconteceu aqui, tem um planetário, vai passar o planetário agora, a gente entrou lá, aí mostrava a Terra, né, os planetas e tal, aí aquela Terra gigante, aí ela foi diminuindo, falou, está vendo essa Terra? Ela foi diminuindo, e foi juntando assim no sistema solar, é uma bolinha que você nem vê, é um negócio. O que nós somos na galáxia da Via Láctea? O que é a galáxia da Via Láctea, que tem bilhões de estrelas diante das milhares de galáxias? É uma coisa assim. A gente não é nada. Aqui, e às vezes tem pessoas aqui, que você deve conhecer gente assim, que chega para você e fala assim, você sabe com quem você está falando? Você é um zero à esquerda, você não é nada. No meio de 8 bilhões de pessoas, num planetinha que não é nada, no meio do... Quem quiser, você não é absolutamente nada. E a pessoa, né? A pessoa quer... Irmãos, a gente tem que entender a nossa posição, de entender quem somos nós nesse universo extraordinário. E apreciar. Eu sempre gostei muito de trabalhar com os pequenininhos, né? Quando eu estava na escola dominical, dando aula, eu dirigi uma igreja que todo mundo tinha que preparar a sua lição, eles tinham que chegar de manhã, meia hora antes, então quem era o professor dos adultos, dos jovens, dos adolescentes, das senhoras, eles tinham que dizer o que eles tinham estudado, eu sabia todo mundo que tinha... E eu ficava com os pequenininhos, E eu chegava com os pequenininhos,
Às vezes a gente saía assim no jardinzinho da igreja, assim, para procurar formiguinha. Vamos procurar formiguinha? Vamos lá. Aí botava formiguinha assim. Quem fez a formiguinha? Foi Deus. Todo mundo, foi Deus. A formiguinha, olha aqui como ela anda e tal. Eu sou meio maluco. Tinha um lugar que tinha uns pés de eucalipto, tinha umas formigas saúvas que comiam. Até falei para o irmão, formigas saúvas que comiam folhas de eucalipto. E você pega essa uva, eu vou dar uma receita, é melhor do que bala house. Você, quando mastiga, aquilo fica um eucalipto na sua boca, maravilhoso. Olha, o menininho, a igreja agora fez acho que 40 anos de existência, me chamou para pregar. Aquele menininho era das crianças, hoje ele é presbítero lá na igreja. Ele falou: eu nunca me esqueci de comer formiga. Aprendi a comer formiga. Falei: mas olha, eu estou com a mexerica. Vocês chamam mexerica ou tangerina aqui? Lá no sul é bergamota, viu? Você vai chegar lá, é bergamota. Você pegava assim, a bergamota, a tangerina, abre, cheirosa, né? Olha, quem foi que fez? Foi Deus. Aí pegava um gominho, experimenta. Quem foi que foi? Foi Deus. Nunca mais esquece. Eu não sei, você tem que levar. É o que eu faço, onde eu moro eu tenho um quintal pequeno, mas eu tenho um pé de jabuticaba, um pé de amora, um pé de pitanga, um pé de laranja. Tem formigueira. Tem formigueira, tem tudo lá. Tem gafanhoto, tem... Eu já fiz com meus netos lá uma exposição de insetos que a gente pega lá, e coisas assim, e pegar amora, e pegar pitanga, e pegar jabuticaba. A criançada tem que aprender essas coisas, e ter o prazer nas coisas que são, não no egocentrismo de coisas assim que são vazias, entendeu? Há muita coisa bonita que Deus quer que a gente aprenda, e a gente precisa realmente vencer a tirania da busca do prazer imediato. Eu não vou ter tempo de ver isso aqui, vocês depois veem isso aí. Inclusive a última poesia nesse texto aí é de você ajudar a sua criança a remar contra a maré. Aquilo que eu falei, você botar as crianças para aprender na prática. Não é fácil lutar contra a maré, mas vale a pena o esforço. E vencendo a tirania realmente do sobrenatural. O grande problema não é se a Bíblia é verdadeira. O grande problema é se ela é verdadeira para mim, se ela é verdadeira em você. E, na verdade, eu diria o seguinte: nós vivemos uma época de uma febre por experiências sobrenaturais. O esoterismo está em alta, né? É uma coisa realmente absurda. O sincretismo é incrível. O neoesoterismo digital hoje é uma coisa impressionante. Aliás, eu fui ver lá o negócio do ET, é só coisa mística ali, né? É um negócio assim. Recentemente eu vi um astronauta que foi até a Lua, um americano, mas ele é cristão. Perguntaram para ele: você crê mesmo nos alienígenas e tal, né? Ele falou: olha, eu sei que tem. E o que você fala deles? São demônios, são seres demoníacos, que às vezes... o engano é muito grande, as pessoas, é sonho, é visão, é coisa tremenda. E dentre as coisas que mais as crianças estão acessando hoje, a influência de misticismo é muito forte. E nós temos que ajudar a criança a vencer realmente essa questão do misticismo. Como? Irmãos e irmãs, conhecer o poder sobrenatural de Deus, o poder da palavra de Deus, e o poder transformador da graça de Deus. Eu tenho ali algumas cenas para mim que nada supera isso aqui. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Imagina esse ser que se esvaziou e nasceu como um bebê. Esse milagre é o máximo que eu posso compreender. Deus se tornando homem na pessoa de Jesus. O Verbo se encarnou, como diz ali o Paulo escrevendo aos Filipenses. É um negócio extraordinário. Ele nasce homem, mas é Deus, verdadeiro Deus. Ele é Deus, mas ele é homem, porque nasceu da mulher. E ele foi preservado do pecado. Por quê? Ele não foi gerado por um homem,
foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Todos nós somos pecadores por nascimento, mas ele é homem, mas ele não foi gerado por um outro homem. A semente do pecado não foi passada no ventre virgem de Maria, e ele nasceu. E a vida de Jesus é um milagre extraordinário, a pessoa de Cristo. Irmãos, na verdade, sabe o que a Bíblia diz? Jesus Cristo, ele é a nossa sabedoria, Jesus Cristo é a nossa redenção, Jesus Cristo é a nossa justiça, Jesus Cristo é a nossa santificação. É Cristo. Aliás, uma das coisas mais lindas da Bíblia é Cristo em vós, esperança da glória. Você quer ver uma oração que a gente devia fazer um pelo outro? É uma oração que Paulo fazia. A gente às vezes tem que aprender a orar como os apóstolos. Como é que Paulo orava? Ele dizia lá em capítulo 3 de Efésios, ele diz assim: por esta causa eu me coloco de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família no céu e na terra, para que, fortalecidos pelo Espírito de Deus, Cristo habite no vosso coração. Agora veja bem, Cristo já está em nós. O que ele quer? Só que a palavra lá, Cristo habite, o sentido, quando você analisa as palavras, é que Cristo se instale em nós. Às vezes Cristo é igual um hóspede que chega na sua casa, ele tem um quartinho, ele vem até a sala, até a cozinha, mas tem alguns cômodos que ele não vai entrar. E às vezes Jesus na nossa vida, ele tem um espaço em algum canto da nossa vida, mas ele não está totalmente à vontade em toda a nossa vida. A ideia é que a gente tenha, Cristo se instale em nós. A oração é que Cristo habite em vossos corações, para que vocês possam compreender com todos os santos. Esse é um milagre. Nós ficaríamos aqui mais 2 dias conversando um por um, porque cada um de vocês tem uma compreensão maravilhosa de Cristo, cada um. Conversar com cada irmão, cada irmã, como é compreender com cada um. Vocês estão aprendendo comigo, eu aprendo com vocês, um aprende com o outro. A gente não consegue, a dimensão da grandiosidade do nosso Senhor Jesus Cristo é muito grande, e a eternidade vai ser pouca. Porque já pensou conversar um por um? Conhecer toda a sua história, você conhecer a mente, ficaria, e cada um, e todos os crentes do mundo inteiro, é uma coisa maravilhosa. Para que Cristo se instale e vocês possam conhecer, com todos os santos, o quê? Qual é o comprimento, a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus, que excede todo entendimento. É algo extraordinário. O poder do Cristo vivo, o poder inerrante da palavra de Deus, e o poder transformador que Deus que faz isso. Pega gente que não é nada, pega gente que não... Aliás, Paulo fala, veja que entre vocês não tem ninguém de nobre nascimento, não tem ninguém... Deus escolhe aqueles que não são, para confundir os que são. Na verdade, não é uma coisa assim misteriosa. Eu e você fomos salvos por essa milagre extraordinário, não há maior milagre. Estava conversando ontem com a Silvia, nós estávamos conversando, e lembrando de pessoas que a gente quer evangelizar, a gente fala, né, você vai falando, e às vezes a gente fala, mas parece que é tão fácil entender, as pessoas não entendem. Agora, por que eu entendo? Por que eu posso dizer que Jesus está em mim? É um milagre, é um milagre. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Mas veja bem, esse milagre aconteceu. O maior milagre é esse. Eu já vi em programa de televisão, desses pregadores que tem por aí, que chamam a pessoa para contar a bênção, né? Aí a moça vai lá na frente, a mulher fala assim, conta a bênção. Aí fala assim, não, Jesus perdoou todos os meus pecados. Tudo bem, mas conta a bênção. Quer dizer, a bênção é, Jesus me curou da dor de cabeça. Dá licença, né? O pessoal quer contar a bênção como se fosse um negócio assim, né? O pessoal está preocupado com curas, milagres, etc. e tal. Mas Jesus disse assim, olha, posso contar uma coisa para você? Quanto mais falsa for uma religião, mais milagre anuncia. Eu sofro de uma doença que o Elben César, o diretor do Ultimato, um dia escreveu, chama-se milagrofobia. Eu tenho medo de milagre. Esse negócio de pessoa contando, foi curado, foi isso, aquilo. Meu, o milagre é a vida transformada. O milagre é Cristo em nós. O milagre realmente é andar com Jesus e enfrentar cada circunstância sem ficar sujeito à tirania das circunstâncias, sem ficar ligado ao egocentrismo, ao hedonismo, ao misticismo, mas é um andar realmente de acordo com a palavra de Deus, que é a verdade. Então, eu não tenho tempo de ter, aqui o nosso tempo está realmente correndo absurdamente. Eu queria que você visse no capítulo 14, que a ruína
A ruína é nossa. Opa. A ruína vem do ser humano e só de Deus o socorro. Você depois lê aqui, como é que você trata crianças feridas do divórcio? Tem aqui uma série de orientações. Crianças envolvidas com ocultismo, crianças envolvidas com vício em drogas, com traumas e abuso, há muita coisa assim interessante que eu preciso tirar isso aqui, vou deixar que você dê uma olhada. No final desse capítulo, a gente está dizendo o seguinte, tem que ter uma intervenção de Deus no coração. Um texto lá de Deuteronômio, onde o Senhor teu Deus, diz lá o texto, Ele circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes. Para quê? Para que vocês amem o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a alma, para que vocês tenham vida. É uma cirurgia, uma circuncisão dentro do coração. É Deus quem faz essa cirurgia em nós, para destruir toda a corrupção, toda a depravação. É um milagre extraordinário da sua bondade e do seu amor para conosco. E com que objetivo? Todo milagre de Deus em nós é para que a gente ame a Ele e a gente tenha vida. E a nossa vida está em Cristo Jesus. Essa que é a verdade. E quebremos os ídolos do coração e fortalecidos pelo homem interior, pelo Espírito Santo, Cristo habita em nós. Eu, inclusive, termino aqui, que eu e você sejamos instrumentos para transmitir a verdade de Deus para a nova geração, um ministério estratégico para o momento atual, que a gente possa orar, Senhor, circuncida agora o meu coração. E finalmente, por causa do nosso tempo, que é o que eu já anunciei antes, a verdade é mais importante que a liberdade. Só para dar um resuminho rápido, em Gênesis 1 e 2, capítulo 1 e 2, você tem lá Deus. No princípio criou Deus os céus. Vou dizer assim, todo o protagonismo está na pessoa do Deus eterno. Façamos o homem, terminando aí a nossa imagem e semelhança, etc e tal, os dias da criação, é uma coisa extraordinária. E ali havia um só mandamento. Um só mandamento. A verdade é que havia uma demanda de obediência. Adão, Eva, vocês têm toda a liberdade, mas assim, esta árvore do conhecimento do bem e do mal, não como dela, porque se você comer, certamente morrerá. Havia ali Ora, quando você chega em Gênesis 3, você tem outra pessoa querendo ser protagonista. Há um outro ser que entra na história, que é Satanás querendo ser o protagonista. Há uma similaridade com Atos 1 e 2. Em Atos 1 e 2, você tem o protagonismo de Cristo ressurreto com seus discípulos, a vinda do Espírito Santo, é uma coisa fantástica, 1 e 2. A partir do capítulo 3 de Atos, entra o protagonismo diabólico, tentando perseguir a igreja, etc e tal. É uma coisa impressionante. Mas é o seguinte, qual é a palavra do diabo para Adão e Eva? Olha, seja livre. Você não pode comer dessa planta aqui? Só essa. Seja como Deus. Faça o que você quiser, você é Deus. É como se, sereis como Deus. Sereis como Deus. E a tentação foi tão extraordinária que a Eva estava próxima ali, ela viu que era bonita a árvore, aquela fruta era agradável aos olhos, talvez saborosa, para dar entendimento, e pum! E nós vivemos, a gente já falou, a queda veio, porque o homem quis a liberdade, e não quis a verdade. A verdade é, se você comer, vai morrer. E o que aconteceu? Ele morreu. Ele, na verdade, um cordeiro morreu no lugar dele. Eu lembro que lá no paraíso mesmo, um sacrifício foi feito, que foi, Adão e Eva foram cobertos
pela pele de um animal, houve derramamento de sangue. Mas o fato é o seguinte: o homem, nós somos seres tripartites. Nós temos o corpo, temos a alma, que é a nossa consciência de nós mesmos, a nossa sabedoria, emoção, vontade, mas nós temos o espírito, que é a consciência de Deus. Quando o homem pecou, espiritualmente morreu. Ele continua consciente, sabendo, pensando, tal, etc., mas ele está morto. Aliás, quando a gente crê em Cristo, que o Espírito Santo atua, o toque do Espírito Santo, exatamente, ele nos ressuscita espiritualmente, para a gente poder adorar a Deus em espírito e verdade. Só quem é nascido de novo pode adorar a Deus em espírito e verdade, porque o espírito dele é revivido, ele nasce de novo, ele agora tem Cristo na sua vida. Mas o homem morreu. E eu diria para você o seguinte: hoje, no processo de santificação, quando a gente realmente crê em Cristo e a gente nasce de novo, o que Deus faz em nós é que a nossa alma, os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas decisões, a vontade, possam ser iguais a de Jesus, que nós devemos ter a mente de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. A gente possa dizer: seja feita a tua vontade e não a nossa. O grande problema nosso é exatamente que Cristo reine em nosso coração, etc. Mas nós temos ainda o outro problema, que ainda temos um problema no corpo. Por isso que eu já falei daquelas 3 dimensões da salvação. Esse corpo, ainda existe algo nele, no corpo da morte. Embora a gente já esteja morto e ressuscitado com Cristo, assentados nas regiões celestiais, nós estamos ainda aqui, presentes nesse corpo. Mas esse corpo será transformado. Quando a gente, então, não vai ter nem mais a presença do pecado, então vai ser uma coisa comum. O homem é um ser completo nessas 3 áreas. Mas quando entrou a atividade satânica, o homem preferiu a liberdade, e com a liberdade ele perdeu a verdade. E hoje, todas as ideias que eu vejo hoje, as ideologias, as verdades, os ismos, estão ligados, então, à questão da liberdade. Eu queria que você visse aí, eu coloquei na página 158, é o seguinte: é pena que não dá para trabalhar melhor isso aqui, mas hoje nós vivemos numa época que a gente chamaria de globalismo. Eu diria para você que existem 1001 ismos, 1001 ismos, e é preciso libertação dos ismos. Esse é o grande problema que eu queria transmitir para você. Cada um destes ismos conta com ferrenhos defensores, e os defensores se digladiam todos os dias por meio das diversas mídias, querendo impor o seu modo de pensar, de sentir, de agir, em detrimento daqueles que lhes são rivais. São polêmicas constantes. Eu vou citar algumas aqui, daria para encher um dicionário. Olha só, no finalzinho da página 158, você tem ali capitalismo, socialismo, comunismo, liberalismo, cada um tem a sua ideia, todos eles apregou uma liberdade. Você tem ali esquerdismo, direitismo, centrismo, anarquismo. Toda vez que você ouvir um ismo, procura sair fora. É isso que eu queria deixar aqui com a verdade. Islamismo, budismo, animismo, até cristianismo. Porque hoje, sobre o símbolo de cristianismo, tem tanta besteira, que inclusive no mundo oriental, você falar que você é cristão, você é mal visto, porque para ele tudo que não presta vem do Ocidente, e eles associam o mundo ocidental com o mundo cristão. Então, o que tem de coisa errada entre nós é uma coisa absurda. Dentro do próprio cristianismo, às vezes a gente fala sobre os mundos que precisam ser evangelizados, o mundo A, B e C. O mundo A é o mundo de quem nunca ouviu Cristo. O mundo B é daqueles que não são cristãos, mas eles já ouviram falar de Jesus. E tem o mundo C, que é chamado mundo cristão. Mas, por exemplo, o Brasil é considerado mundo cristão. Aqui em Varginha, se você perguntar, é uma cidade cristã. Mas quem é de fato cristão aqui? Tem tantas seitas, tantas coisas que estão completamente fora da verdade de Deus, que é uma coisa... Então, às vezes, até cristianismo, você tem... Eu vou mais além, vem aqui, ó. Calvinismo, arminianismo, sensacionismo, continuismo, até isso. Você é calvinista, você é arminiano. Eu fujo de ismo.
Eu gosto de Calvino, gosto de Lutero, gosto das pessoas, leio, aproveito. Aliás, a Bíblia diz que vocês têm que... Mas eu não me identifico como eu sou o calvinismo. Esse tipo de coisa, de ismo, está fora de órbita. Luteranismo, ismo. O problema é por trás do ismo. O que está embutido nisso tudo? A gente, às vezes, tem o elefante, as pessoas vão tocar o elefante cegos, cada um toca uma parte. Um vai dizer que o elefante é como uma tromba, outro como uma pata, outro mexe na barriga. Ninguém tem a visão completa. A gente tem visão diferentes. E por isso que aquele texto diz, procurar compreender com todos os santos. Né? Às vezes tem pessoas que dizem assim, quando vai chegar lá no céu, vai juntar um cara da Assembleia de Deus, um batista, um presbiteriano, um quadrangular, vai juntar todo mundo lá, e a gente vai dizer, escuta, quem que estava certo aqui? Quem de nós estava certo? Né? Vai ter essa conversa lá. Eu penso, olha, às vezes, vocês não estão entendendo nada. Vocês não estão entendendo nada. Eu quero dizer o seguinte, irmãos, liberdade ou verdade? Eu sou cristão, eu sou realmente alguém que ama Jesus, eu sou discípulo de Cristo. Meu irmão trabalha no mundo ali do Oriente Médio, e às vezes ele argumenta com as pessoas sobre Jesus, usando o próprio Alcorão. E as pessoas falam, mas você, o que você é? Você é cristão? Eu falo, não, ele diz assim, eu sou discípulo do profeta Jesus. Porque, inclusive, o Alcorão fala que Jesus nasceu da Virgem Maria, tem algumas coisas que falam de... Então, ele se identifica, e as pessoas falam, o que é esse profeta? O Alcorão não fala da morte, da justificação, nada disso, mas ele aproveita por ali para dizer que ele é o discípulo daquele profeta que está no Alcorão, que é o Jesus e tal, para lá. Mas a questão que eu quero dizer é o seguinte, é preciso liberar... Aí, você vê, feminismo, machismo... editorialismo, existencialismo, positivismo, modernismo, pós-modernismo, construtivismo, biavorismo, aqui tem, você enche um dicionário. Se você procurar ver, você enche um dicionário de ismos. Dentro de cada um desses ismos, se você pegar só o calvinismo, tem trocentas ideias diferentes, subtemas, tendências, partidarismo, é uma coisa, na chamada cristandade, tem tantos, os ismos são abundantes, e na origem e raiz de cada um deles, o que você encontra, em primeiro lugar, é o conceito da liberdade, o que vale é a liberdade e não a verdade, e a nova geração vem sendo bombardeada diariamente por estes ismos, e a gente tem que realmente transmitir a verdade de Deus, sem perda de tempo. Eu disse para vocês, levando elas, não para conhecer a inteligência a inteligência artificial, né? Mas inteligência do alto. Eu diria para vocês o seguinte, as crianças precisam conhecer essa sabedoria do alto. E Tiago, numa versão da linguagem contemporânea, Tiago 3, versos 17 a 18, página 159, diz assim, a verdadeira sabedoria que vem de Deus, começa com uma vida santa e é vista no relacionamento com o próximo. É cheia de gentileza, bom senso, misericórdia e é para lá de abençoada. Não muda com o tempo instável. Você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida e que Deus aprova, somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando todos com dignidade e honra, uma versão moderna de Tiago, capítulo 3, 17 e 18. Eu diria para você o seguinte, se em Gênesis 1 e 2 havia um mandamento de comer qualquer coisa, menos daquela árvore, hoje, nós que pela graça viemos à fé em Cristo Jesus, e somos novas criaturas em Cristo, eu diria que há dois mandamentos aqui, para nós, amar a Deus, acima de todas as coisas, e amar ao próximo, como você ama a si mesmo. Jesus disse, desses dois mandamentos, depende toda a lei e os profetas. Aonde essas crianças vão aprender isso? Aonde? E eu queria então dizer para você o seguinte, que nós sejamos, eu e você, um bunker. Bunker
é uma palavra de origem militar. Na Segunda Guerra Mundial, haviam estruturas fortificadas, geralmente subterrâneas, projetadas para proteger as pessoas e os equipamentos de uma guerra. E essa palavra passou a ser usada por extensão como um sentido genérico de abrigo, muito protegido, uma fortaleza, um refúgio. Esse refúgio não é uma forma de você se isolar do mundo, porque nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Mas eu diria o seguinte, lembra que a gente iniciou falando de Sião, que Sião quer dizer fortaleza, que a nossa casa se torne uma fortaleza, que o seu lar se torne uma Sião, uma fortaleza santa, que a gente possa ter igrejas, fortalezas, para proteger das influências do inimigo, que nós tenhamos aqui, a nossa igreja seja não um hospital, mas um centro de treinamento, para as pessoas saberem como vencer as artimanhas do inimigo, da mentira, para a gente se firmar realmente na verdade, combater o bom combate da fé, e pessoalmente, que eu seja um bunker para a nova geração, um bunker celestial. Como? Amando, adorando, obedecendo a Deus, porque está escrito o seguinte, você, página 160, você que se senta na presença do Deus Altíssimo, e passa a noite à sombra do Todo-Poderoso, diga assim, Deus, Tu és o meu refúgio, confio em Ti e estou seguro. Isso mesmo, Ele protege você das armadilhas e o defende dos perigos mortais. Seus enormes braços estendidos são como um escudo, atrás deles você está seguro. Eles evitarão que você seja ferido. Não precisa ter medo de nada, nem de assaltos à noite, nem de flechas voando de dia, nem da doença que ronda pela escuridão, nem do desastre que irrompe ao meio-dia. Ainda que outros morram à sua volta e caiam por todos os lados, você não sofrerá nenhum arranhão, você será protegido, e de longe verá os ímpios serem punidos. Sim, porque o Eterno é seu refúgio, o Deus Altíssimo seu abrigo. O mal não conseguirá chegar perto de você, a iniquidade não passará da porta. Ele ordenou a seus anjos que o guardem por onde você andar. Se tropeçar, eles o segurarão. O trabalho deles é evitar que você caia. Você caminhará tranquilo entre leões e cobras, pisará neles e nada acontecerá. Se você se apegar a mim para salvar a vida, diz o Eterno, tirarei você de qualquer problema. Se você aprender a confiar em mim, cuidarei de você como ninguém. É só me chamar que eu respondo. Ficarei ao seu lado nas horas ruins. Resgatarei você e depois darei uma festa em sua honra. Eu o presentearei com uma vida longa, e você, eu mostrarei a minha salvação. Salmo 91, linguagem contemporânea. Irmãos, crer no que Deus disse, que é certo, está de pé, que Ele nunca falha, é verdadeira, é crer na palavra de Deus, na verdade de Deus. E eu diria então que a liberdade é realmente confiar no Deus Altíssimo. E o epílogo, eu caminho para o epílogo. Olha só essa frase de Tozer, temos 3 minutos ali. Um cristão verdadeiro é uma pessoa estranha. Um cristão verdadeiro é uma pessoa estranha, em todos os sentidos. Ele sente um horror supremo por alguém, ele sente um amor supremo por alguém que nunca viu. Conversa familiarmente todos os dias com alguém que não pode ver. Espera ir para o céu pelos méritos de outro. Esvazia-se para que possa estar cheio. Admite estar errado para que possa ser declarado justo. Desce para que possa ir para o alto. É mais forte quando é mais fraco. É mais rico quando é mais pobre. É mais feliz quando se sente o pior. Ele morre para que possa viver. Renuncia para que possa ter. Doa para que possa manter. Vê o invisível, ouve o inaudível e conhece aquele que excede todo o entendimento. Que coisa extraordinária. Esse é o cristão. Então, ao longo deste livro, nós viajamos por desafios, complexidades, etc. e tal, parará. Reconhecemos a profundidade do compromisso de comunicar a verdade de Deus à nova geração, num tempo marcado pelo egocentrismo, hedonismo e misticismo, e a rápida evolução tecnológica e cultural. Mas nós chegamos ao ponto final com uma certeza: Deus é a fonte de sabedoria e sustento no árduo trabalho de transmitir a sua verdade. E nós vimos então, ao longo desses capítulos, os perigos de uma liberdade mal direcionada, as pressões do mundo, desconectado dos padrões absolutos de Deus, e a necessidade urgente de formar crianças e jovens firmados na palavra de Deus. Agora só nos resta agir. Aqui tem um plano de ação, não dá tempo de falar sobre isso, mas eu vou para a página 168.
Que essa verdade ressoe em nossos corações. Somos instrumentos para proclamar a verdade de Deus à nova geração. Isso não é apenas um dever, mas um privilégio concedido pelo Criador. A próxima geração precisa, mais do que nunca, de pais, líderes e professores que sejam valentes na luta contra os enganos do mundo, mostrando um só, que é Cristo, em quem nós temos o caminho, a verdade e a vida. Que você, prezado aluno desse treinamento hoje, possa dizer: Senhor, usa a minha vida para anunciar a tua vontade à nova geração. Eu queria que o lado tão simpático da simpatia lesse o desafio e a alegria lesse a oração final aqui. Pode ler aí no livro, página 168, o finalzinho, leia o desafio, o lado da simpatia. Pode ler o desafio. Amém? E qual é a oração que a gente pode fazer? Todos podem ler a alegria? Senhor, usa minha vida, minha mente, meus talentos e toda a minha força para proclamar a tua verdade. Que eu seja uma forma humana de amor, atraindo a nova geração para o teu bem. E quando o trabalho parecer difícil, eu me lembre, tu és o meu socorro, e é em ti. Liberdade ou verdade? Reconheço que o grande e grave engano foi querer priorizar a liberdade, e por isso é tão insana a realidade que afeta neste mundo ao ser humano. Não é Deus um homem, não foi este o plano. Que o homem compreenda esta verdade. Para adorá-lo foi criada a humanidade pelo eterno Deus, bondoso e soberano. O retorno ao plano eterno é conseguido em Jesus, vida e verdade que liberta. Tudo quanto sem Jesus foi construído é um nada, o fogo queima, esteja alerta. Crendo em Cristo, o pecador arrependido vem a Deus e entrega a vida como oferta. Que a gente possa levar nossa orelhinha para dizer: Senhor, fura, sou teu escravo por amor. E diante da pergunta, o que vai ser o seu menino, a sua menina, a gente possa dizer: o meu menino, a minha menina, vai ser um servo do Deus. Amém? Irmã, bota aquela imagem para nós, por favor. Senhor meu Deus, você pode cantar comigo? Você conhece essa música? É a música Grandioso És Tu. Senhor meu Deus, ao ver tantas crianças que nunca ouviram do Senhor Jesus, também não sabe a história do Calvário, tão longe estão da grande salvação, da minha paixão, Senhor, que vem de ti, pelas crianças e por ti, da minha visão, Senhor, que vem de ti, e conduzi-las a ti. Mas se tem outra antes dessa. Mas se aprenderem que para salvá-las Jesus morreu por elas sobre a cruz, e aceitando seu amor perfeito, com Cristo viverão no céu. Vamos cantar de pé a última. Então crianças poderão cantar: conheço a Cristo, meu Senhor. Então crianças poderão cantar:
já vivo em Cristo e Ele em mim. Amém? Paulo Monteiro, vem aqui, dá um ponto final. Pastor, por favor. Pastor Alexandre, coloca o ponto final aqui, nesse ponto aqui. Gente, que bênção. Agradecemos a todos os de perto e os de longe, a todos os irmãos que aceitaram esse convite, esse encorajamento. Agradecemos de forma especial ao pastor Gilberto, sua esposa Ineida, que está lá embaixo, são motivo de nossas orações. Agora a gente vai orar, porque a gente quer tirar uma foto. Eu sei que os irmãos de Nepomuceno precisam ir, né? Já deve estar aguardando vocês ali, né? Então vamos curvar nossa fronte e vamos orar, irmãos. Deus querido, obrigado. Tua palavra mais uma vez chega ao nosso coração. E, Senhor, que o nosso coração tenha ardido nesta manhã e tarde, que possamos praticar. Assim, Senhor, mais do que meros ouvintes, mas praticante, levando a mensagem de salvação que há em Cristo Jesus aos corações de nossas crianças. Nos ajude, Senhor, nos momentos de fraqueza, de dúvida, de medo, de ociosidade, e nos fortaleça sempre para que possamos jamais desistir, Senhor. Mas sim, encorajados pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra, anunciar tão grande salvação em Jesus Cristo. Amém. Querido, se a gente pudesse colocar aqui rapidamente, alguém alto deve subir no banco para poder tirar uma foto de todos. Vamos lá? Se alguém me ajudar com essa mesa aqui, a gente chega lá para trás. Um homem aqui. Vamos lá, gente? Aqui, ó, daqui para lá. É isso, Paulo? É isso. Aqui, gente, ó. Quem quiser subir ali, pode subir também. Vamos lá, porque os irmãos de Nepomuceno precisam ir. Eu acho que eu vou ter que tirar essa foto. Eu vou lá para... Podem subir, isso. Vamos lá. Pastor Paulo, quer que eu tire? Deixa eu tirar. Vai lá. Mas eu tiro. Gente, não dá para tirar foto aqui não, vocês puderem falar. Estou brincando.